TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Esse programa que é um encontro que nós temos para tratar dos assuntos da palavra do Senhor, dos assuntos doutrinários, das orientações, da direção do Senhor para a obra do Espírito Santo de Deus, e que acontece todas as quintas-feiras ao meio-dia, aqui pela Rádio Manaim FM, TV Web Manaim, também pelo Facebook da Rádio Manaim. E na semana passada nós começamos a tratar do tema Obra de Davi e Obra de Saul, uma comparação entre estas duas circunstâncias, esses dois cenários, essas duas situações, e como profeticamente nós podemos trazer para nós e para a nossa vida espiritual, para a experiência que vivemos de obra nos nossos dias. E está tratando desse tema, e mais uma vez está conosco aqui como convidado, o pastor Antônio Carlos Oliveira. Pastor, a paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez. A paz do Senhor, que Deus nos abençoe com a palavra, né? Amém. Muito bem, vamos lá. Na semana passada nós abordamos, o pastor Antônio Carlos abordou aqui o aspecto da obra de Saul, ou seja, das atitudes, do comportamento de Saul, daquilo que foi a sua experiência inicial e de que maneira ele seguiu como rei de Israel, das escolhas que fez e como ele começa a se desviar do Senhor. E nós vamos continuar tratando desse assunto, e para isso nós vamos ter como texto base aquele que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, verso 23, que nos diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele, o Senhor, também te rejeitou, a ti, para que não sejas rei. Pastor Antônio Carlos, nós exatamente terminamos o último programa abordando esse aspecto, né, do que o Saul fez e como o Senhor viu, do ponto de vista do pecado, aquilo que ele fez. Qual foi a continuidade, então? Como se deu a sequência da experiência de Saul e, naturalmente, como ele terminou o seu reino? Bom, então, em seguida, Samuel se dirige a ele, fala que ele transgrediu a vontade de Deus. O texto que você acabou de ler retrata perfeitamente o que aconteceu, que ele diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, que é teimar em desobedecer, já era reincidente, é como iniquidade e idolatria. Humanamente ele não estava nisso, mas para o Senhor estava, e nós vamos ver por que estava. Então, em consequência disso, Deus rejeita Saul e disse a ele que ia levantar o próximo dele melhor do que ele. Outro ensino: nós podemos ser a pessoa mais usada por Deus, com as melhores condições, mas se nós desobedecermos, Deus tem poder para levantar outro melhor do que nós. Não é? Muito sério isso. Muito sério. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O Senhor não quer lançar ninguém fora, mas se a pessoa se desviar, o Senhor levanta outro. É isso que o Senhor está dizendo. E Deus então vai escolher a Davi, mas que é logo em seguida. Mas nós vamos fazer uma pausa e dar um salto de cerca de 10 anos, quando Saul morre. Então nós vamos marcar esse ponto aqui, onde Saul desobedeceu e Samuel vai em seguida à casa do pai de Davi, Jessé, para ungí-lo. Então damos uma parada aqui. As consequências então da desobediência. O Senhor o rejeitou como rei. O Espírito Santo se afastou dele. Deus parou de falar com ele e começou a ter crises de opressão. Passaram-se cerca de 10 anos numa perseguição implacável a Davi, que nós vamos comentar daqui um pouco. E no fim desses 10 anos, os filisteus se reuniram fortemente armados numa batalha contra Israel, e Saul ficou aflitíssimo. Buscou o Senhor em sonhos. Deus não falou. Buscou o Senhor pelo profeta. Deus não falou. Buscou o Senhor pelo sacerdote.
Deus não falou. O Senhor não falava mais com ele, devido à desobediência, ao desvio dele. Então, ele que desterrou todos os adivinhos da terra de Israel, ele foi buscar agora uma pessoa que adivinhava. Essa pessoa é chamada de pitonisa. Pitonisa vem da palavra piton, que significa serpente. Ou seja, a pessoa que adivinha pelo poder da serpente, que é o adversário. É a pessoa que adivinha pelo adversário. E foi numa cidade chamada Endor, que significa lugar habitado em hebraico. E lá encontrou essa mulher. Ele foi disfarçado, mas daqui a um pouquinho a mulher o reconheceu. Perguntou o que ele queria. Ele disse que queria que levantasse Samuel para falar com ele, porque Samuel já havia morrido. Outra pergunta aos irmãos: mortos falam? Não, mortos não falam. Mas quando você consulta os mortos, o pai da mentira fala. O adversário é quem fala. Boa palavra direta para uma situação. Não é? É que muitas pessoas ainda têm dúvida, né? Exatamente. E a palavra do Senhor diz claramente: não consultei aos mortos. A favor dos vivos se consultará aos mortos? Que se vá a palavra de Deus. Não é verdade? Uhum. Bom, então, a mulher fez subir Samuel, que era o adversário. E o adversário, que é o pai da mentira, que engana e mente e distorce, falou a verdade. Amanhã você desobedeceu ao Senhor, amanhã você e seus filhos vão morrer na batalha. Por que ele falou a verdade? Porque o adversário ele mente. Quando a pessoa está nas mãos dele, ele fala a verdade para acabar de destruir. É como se dissesse assim: dá um tiro na cabeça e morre, você não vale para mais nada. Isso é a obra do adversário. É o que o adversário quer fazer com o homem, não é? Roubar, matar e destruir. Então, Saul caiu estirado. Uma observação com relação a esse local Endor, que significa lugar habitado, entre parênteses, por espíritos malignos, né? Essa palavra passou ao grego com o nome de oikomene e transliterada para o português surgiu a palavra ecumenismo. O que é a palavra ecumenismo? Todos falando em nome de Deus, sem Deus. Onde ali se tudo pode, tá certo? Não se obedece a Deus, não tem revelação, porque Deus não fala nesse meio. É onde o adversário, é o lugar da pitonisa, o lugar onde habita a Piton, o adversário, e ali Deus não fala, mas todos falam em nome de Deus, porque é obra de engano, mas Deus não opera ali, Deus não fala ali, Deus não se faz presente ali. E o Senhor nos mostrou que qualquer um de nós, individualmente, se andar no caminho de Saul fazendo o que ele fez, vai ter o mesmo destino, Endor. E se a obra de Deus no sentido global também andar no caminho de Saul, vão todos para lá também. Aí mostra o nosso cuidado muito grande que nós devemos ter. Uma outra observação, pastor Josias e os irmãos que nos assistem, porque quando se fala em feitiçaria, vão dizer assim, repousa uma dúvida muito grande. Nós sabemos que a feitiçaria está ligada a ciências ocultas, a encantamentos, mentira, está ligada a esse tipo de coisa. Mas para ficar mais claro, tem mais um detalhe importante na feitiçaria. Porque a feitiçaria é um artifício do adversário para levar o homem à queda, para levar o homem à perdição. Onde nós vimos isso? Logo no início. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, o adversário, que é a serpente, né? Que é a serpente. A antiga serpente, né? Disse, de todas as árvores que estão do meio do jardim, comereis. Não foi isso que Deus disse? Agora observa, Deus disse isso, mas só não disse só isso. Quando ele falou uma parte do que Deus disse, ele distorceu a palavra. E aqui nós estamos falando do adversário com relação a outros.
Mas Saul também distorceu a palavra. Ele começou a dar um discernimento que caía dentro do propósito terreno dele. Ele queria dizer que ele podia manipular a palavra de Deus. E quando isso acontece, você já está nas mãos do adversário. É preciso um cuidado muito grande com isso, né? Muito grande. Então isso, o que é a feitiçaria? É você manipular aquilo que Deus fala e no sentido de que a pessoa faça o contrário do que Deus mandou. O que é isso? Mentira, engano, feitiçaria. O adversário, inclusive, ele usa a própria palavra, a própria Bíblia. Exatamente. Quando ele vai tentar Jesus no deserto. Exatamente. Então nós vemos aqui que Saul, que humanamente não estava na idolatria, na feitiçaria, para Deus estava, porque Deus vê o futuro. E Deus vê os comportamentos. Ele sabia que naquele momento que parecia imperceptível, porque a queda funciona assim. Quando a pessoa começa a cair, no início você não está percebendo que ela está fora do projeto de Deus, mas ela desviou um pedacinho. Mas se você pegar 2 linhas com um pequeno desvio, lá no final você vai chegar em outro lugar. E nesse caso vai chegar em Endor. O lugar daqueles que desobedecem, o lugar onde quem fala é a serpente. Serpente. E aí Saul morre. No dia seguinte, Saul morre, conforme o adversário falou, não é? Falou a verdade, porque já estava liquidado, já estava nas mãos dele, né? Morre e aí eu dou uma parada para voltar depois, porque eu quero voltar os 10 anos atrás agora. Eu ia exatamente levantar esse aspecto que você falou. Vamos parar, vamos lá, voltando agora. Voltando agora. Aí Saul desobedece, Deus disse que ia levantar o próximo melhor do que ele estava rejeitado. Olha como é que são as coisas de Deus. Ele estava rejeitado, mas ele continuou como rei de Israel, um rei na carne, como um rei das outras nações. Como é o rei ungido por Deus? É um rei que não vai buscar riqueza, não vai buscar fama, não vai buscar poder, ele vai buscar o bem do povo de Deus, o bem da igreja. Os reis da terra, eles buscam fama, riqueza, nome. Então, Saul, quando se desviou, ele deixou de ser o rei ungido para ser um rei comum. Então Deus levantou um rei que faria a sua vontade, que seria Davi. Então vai Samuel à casa de Jessé, o belemita. E o Senhor disse que havia se provido de um rei ali na casa de Jessé. Apresentou o primeiro, Eliabe. Porte físico, formoso, e o profeta Samuel disse assim: certamente está perante mim um ungido do Senhor. E o Senhor disse a ele: Deus não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Eu o tenho rejeitado. Outro ensino: o profeta tem seu coração também. Ele também faz as considerações dele. Ele pode tirar da provisão dele, como Samuel disse, certamente está perante mim um ungido do Senhor. Não foi revelação, era profeta, mas aquilo não foi revelação, não é? Tá certo? Há um aspecto interessante também, é que se nós olharmos essas características, nós vamos ver que eram as mesmas características de Saul. Então era um projeto novo que o Senhor estava dando início, e ali Samuel pensou que poderia seguir um projeto com a mesma característica daquele que foi rejeitado. Exatamente. E outra coisa, né? Eu não vou falar disso agora. Não foi uma vez só que Deus interveio na terra. Ele está fazendo uma intervenção para acabar com o pecado, ungido a Davi. Uhum. Aí veio o segundo, rejeitado. Até o 7º, tinha 8 filhos. Aí ele disse: acabaram os varões? E Jessé disse: tem um menor, que está lá no campo cuidando das ovelhas. E Samuel disse: nós não assentaremos à mesa para comer enquanto ele não chegar. Chamaram. Quando ele olhou para Davi, era um rapaz muito novo. Aí fala assim: não tinha aparência, não é isso. Ele não tinha porte físico.
porque os reis, eles treinavam na batalha tal, e adquiriam um porte físico. Então ele ainda era moço, não tinha porte físico ainda. A Bíblia, inclusive, diz de gentil presença. Gentil presença, né? Era ruivo, de gentil presença. Quando Samuel olhou, não viu muita coisa. E o Senhor disse a ele: pode ungir, porque é este que eu tenho escolhido. E assim Davi foi escolhido, tirado da malhada das ovelhas. Eu lembro que num passado um pouco longe, havia unções no Manaim. E tinha pessoas, né, que se destacavam, que iam já de terno para lá, buscando uma unção, né? Mas observa que Davi estava no meio das ovelhas, estava lá na malhada das ovelhas, porque o Senhor, quando escolhe, ele não tira lá dos Estados Unidos nem da Europa, ele tira do meio das ovelhas. O seu ungido está lá no meio das ovelhas, tá certo? E outra coisa, não precisa fazer propaganda, ele sabe onde você está. Parou tudo. Não está aqui aquele que Deus escolheu. Acabaram os varões? Não, o último está cuidando, vai lá buscar. O Senhor sabe onde vai buscar. E ele está no meio, na malhada das ovelhas, é de lá que ele é tirado. Então, a partir deste momento, o Espírito de Deus repousou sobre Davi. E nós vamos ver que iniciou um período de lutas diferentes, porque ele tinha algumas lutas com o rebanho, ele lutou contra o leão, lutou contra o urso, mas um tipo de luta decorrente de perseguições contra ele. Aquilo que eu falei há pouco, vou ressaltar. Davi, tem uma comparação no sentido de governo do rei com o pastor, no sentido de governo, não é? Segundo Deus, do rei do Velho Testamento com o pastor. Então ele foi ungido separado para aquela função, mas o rei era Saul ainda. Quem estava com o governo de Israel era Saul. Ia permanecer mais algum tempo. Enquanto isso, ele estava separado por Deus e ia agora atravessar um período de luta que era ser um preparo para ele ser um rei segundo Deus. Então vamos dizer que Davi enfrentou todo tipo de luta que se puder imaginar. Saul desencadeou contra ele, que nós vamos ver em seguida, 10 anos de perseguição implacável. Aí nós perguntamos, por que Deus permitiu isso? Permitiu porque ele queria um rei segundo o seu coração. E num tempo mais tarde, Davi ia sentar no trono. E o rei julgava as questões, como o pastor senta para atender uma ovelha, o rei também assentava para atender as questões dos seus súditos. E ia chegar uma pessoa lá, exemplificando, pequenininha, humilde, e que aquele problema dele era muito pequeno para levar para o rei, e o rei não ia nem entender aquele tipo de coisa, que ele estava tratando de coisas mais altas. Só que Davi ia entender, porque ele foi aflito também, como aquele servo estava ali perante ele. Ele passou as mesmas aflições que ele. Então ele não era um rei que não foi provado, ele era um rei que foi provado na fornalha da aflição e recebeu habilidade para saber cuidar das ovelhas. Por isso que o pastor também, ele recebe uma unção primeiro, passa por algumas lutas, porque depois ele vai tratar com as ovelhas, ele vai precisar entender o que se passa com elas. Então, essa é a necessidade da luta do ungido. Então, depois ele vai receber, vai ser ordenado. Parece que o nosso tempo aí... É um assunto que nos envolve e para nós é maravilhoso. E eu tenho certeza que para você que está nos assistindo, também é algo que traz muito entendimento, muito ensinamento, mas de fato nosso tempo está estourado. Mas nós vamos continuar com esse tema, nós vamos continuar com esse assunto. Nós vimos aqui como terminou Saul e vimos como começou Davi. O fim Exatamente. De um governo, o fim de uma experiência com Deus e o início de uma experiência com o Senhor, conforme a vontade do Senhor, conforme a direção do Senhor. E nós vamos continuar. Na próxima semana, convido você a não perder o encerramento deste assunto, obra de Davi e obra de Saul. Você participa conosco na próxima quinta-feira ao meio-dia. Nós estamos chegando assim ao final dessa edição. Pastor Antônio Carlos, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Amém, é um prazer para mim também. A
paz do Senhor aos irmãos. Muito bem, estamos assim encerrando essa edição do programa Conversas Bíblicas. Contamos com a sua audiência na próxima quinta-feira, ao meio-dia. Rádio e TV Web Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.